estou saindo do hotel onde nós pernoitamos, o Hotel Galaxy, aqui no porto de Neápolis, que foi o lugar onde Paulo chegou na sua segunda viagem missionária. Não foi o primeiro porto, não foi o primeiro ponto. Eles tinham saído inicialmente na primeira viagem, eles vieram da Antioquia da Síria, onde eles foram enviados. Isto depois da conversão de Paulo, quando ele se converteu entrando em Damasco, na Síria, com aquela magnífica manifestação de Jesus a ele, com luz em volta, todos ao redor viram a luz, ouviram a voz, ficaram impactados, ele caiu no chão, ficou cego por 3 dias, entrou na cidade, lá foi atendido por um irmão chamado Ananias, e já começou logo a dar testemunho do Evangelho. E a perseguição veio imediatamente. E ele teve que se retirar. E ele se retirou para onde? Na realidade, ele ficou 3 anos solitários no deserto da Arábia, orando, refletindo, pensando sobre o que lhe tinha acontecido, o significado de tudo aquilo, as implicações de cada uma daquelas coisas na vida dele. É dali que ele, em Antioquia da Síria, é enviado juntamente com Barnabé para fazer a sua primeira viagem. E de lugar em lugar, em cidade eles chegam e vão primeiro às sinagogas dos judeus e tentam anunciar o Evangelho àqueles que eram patrícios de Paulo. Às vezes era recebido por 1 sábado, 2 sábados, 3 sábados. Logo depois a perseguição vinha. Não raramente, eu diria que quase que completamente, eram os judeus que incitavam as autoridades locais aqui da Ásia Menor, hoje nós estamos na Macedônia, nós estávamos antes na Turquia, tudo isso fazia parte de Grécia e Ásia Menor. Eram os judeus que incitavam aquelas perseguições que podiam ser concluídas com apedrejamentos ou com prisões, com coisas as mais diversas e fustigantes. E depois que ele cobre uma quantidade grande de cidades, em todas elas sendo perseguido, mas em todas elas fazendo discípulos, ele retorna para Antioquia da Síria, lá onde é a Síria mesmo. E é lá na Antioquia que ele reporta tudo o que tinha acontecido, como os pagãos tinham crido no Evangelho, em contraposição à resposta dos judeus, que era sempre antagônica, sempre negativa, hostil, agressiva e persecutória. Mas aí surge uma questão entre aqueles que eram os cristãos judeus, especialmente de Jerusalém, dizendo como é que pode esses gentios estarem agora crendo no Evangelho e eles não observam a lei? Eles não guardam a lei de Moisés? E Paulo disse, não, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Quando o Evangelho entra neles, há uma mudança no coração, mas nós não estamos ensinando ninguém a guardar a lei. Nós estamos ensinando as pessoas a serem cheias do amor de Cristo, que as constrange, e por cujo constrangimento a consciência obedece naturalmente não à lei de Moisés, mas à lei da vida, à lei do Evangelho. Isso acabou demandando no Concílio de Jerusalém uma reunião que foi cheia de debates e de discussões, onde fariseus convertidos a Jesus, mas híbridos pela metade, criaram grande confusão. É no meio disso, e Paulo presente, agora tendo sido levado de Antioquia da Síria até Jerusalém, onde essa reunião estava se dando, que nessa reunião Pedro se levanta e diz, gente, vamos nos lembrar que foi através de mim que Deus mostrou e indicou para todo mundo o que ele iria fazer no mundo inteiro, quando ele me mandou até a casa de Cornélio, que era um romano, e derramou sobre eles o Espírito Santo sem lei de Moisés, sem rito judaico, sem nada, porque assim se cumpriam as profecias do Antigo Testamento, quando Deus dissera que ele mesmo criaria para si um povo entre os gentios.
Após a fala de Pedro, Tiago, irmão de Jesus, que a essa altura já era figura importante na igreja de Jerusalém, se levanta e diz uma palavra final, corroborando a de Pedro, endossando o que Paulo vinha fazendo e pregando, apenas faz umas recomendações que fossem lidas entre as igrejas pagãs, as igrejas que não eram judaicas, as igrejas das outras culturas, dos outros povos, com algumas recomendações, a maioria delas óbvias. Uma delas é que tinha um pouquinho mais a ver com práticas do judaísmo. Mas para eles já foi um alívio enorme saberem que podiam pregar com toda tranquilidade, sem estarem oprimidos por aquilo que Paulo vem a chamar na carta aos Filipenses de os cães, que eram os judaizantes que vinham ladrando o dia inteiro, mordendo-lhe as costas e frequentemente colocando-o em situação de morte. E aquilo foi um alívio imenso. É por esse alívio, e já com esta carta na mão, para não significar que ele estava inventando uma coisa nova, é que ele faz a segunda viagem. Nessa segunda viagem, ele acaba se separando do seu companheiro Barnabé, que queria levar com eles a João Marcos, que tinha acompanhados originalmente na primeira viagem desde Antioquia da Síria, mas logo adiante, na Panfilha, ele resolveu voltar para Jerusalém, abandonou Paulo e Silas, não continuou. Mas como Barnabé e João Marcos eram primos, Barnabé quis agora, nessa segunda viagem, trazer também consigo a João Marcos. E aí surge esse impasse. Paulo diz: eu não acho justo a gente levar um companheiro de viagem que abandona a gente em qualquer lugar. E diz o livro de Atos dos Apóstolos que houve uma desavença tão grande entre Paulo e Barnabé que eles vieram a separar-se naquele momento. Depois eles se reajuntaram, bem como Paulo mais adiante chama o próprio João Marcos para fazer parte de grupos de viagem com ele. Mas naquele momento Paulo achava que era uma consciência que João Marcos precisava adquirir, uma maturidade que até então ele não tinha. E aí inicia-se esse processo da segunda viagem, sobre a qual eu estou particularmente neste porto desta cidade grega que hoje se chama Kavala e que nos dias do Novo Testamento se chamava de Neápolis, onde Paulo, depois de ter percorrido as regiões pelas quais anteriormente nós passamos, onde hoje estão cidades da Turquia, e ele veio pregando a palavra em algumas delas, chegou a este porto, pegando um navio e desembarcando aqui, neste lugar. Hoje nós estamos 2000 anos depois, mas o porto é o mesmo. Aquelas muralhas que lá estão não têm 2000 anos de idade, têm apenas 1000. E elas foram feitas para reforçar as muralhas antigas, de modo que os navios vinham e entravam aqui. É neste porto que ele desce, e é aqui que ele assume o chão em terra firme para prosseguir viagem na direção de Filipos, que não está distante daqui mais do que 20 minutos de carro. Agora, andando, era uma jornada extremamente significativa. O que eu quero conversar com você rapidamente agora? Primeira coisa é perguntar a você o que leva um homem que vivera até então como um perseguidor de uma causa, que pegava os membros deste grupo ao qual perseguia e os obrigava a blasfemarem do nome de Jesus, ou apresentava cartas com autorização do Sinédrio Judaico para que eles fossem exterminados e mortos, e que fizera daquilo um ato de beligerância absoluta, quanto mais. O que leva um homem com esse espírito a fazer uma reviravolta dessa dimensão? O quê? O que ele ganhava com aquilo? Ele simplesmente teve um encontro abrupto. Entraram com poderes celestiais na vida dele sem pedir licença. Quando ele estava indo de Jerusalém a Damasco com cartas de autorização na mão para matar ou aprisionar cristãos
que moravam em Damasco, quando de repente uma súbita luz do céu brilhou ao redor deles e ele ouve aquela voz que lhe falou em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz lhe disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora levanta-te, põe-te em pé, porque olha, eu vou te mostrar e vou te ensinar o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. E Paulo ficou cego e, guiado pela mão, foi levado para dentro da cidade de Damasco, aonde ele foi acolhido numa casa, até que Deus falou, o Espírito Santo falou com um homem chamado Ananias, dizendo: olha, Saulo, aquele perseguidor, está aqui. E deu o endereço, é uma rua chamada direita, na casa de alguém que tu conheces. Podes ir lá sem medo, sem titubeio, porque ele já não é o inimigo. Alguma coisa da minha parte aconteceu no coração dele, ele se transformou o maior amigo do Evangelho que vocês jamais viram diante dos olhos de vocês. E é com a visita de Ananias que Paulo recebe a imposição das mãos, é batizado, as escamas que tinham se criado nos olhos dele caem imediatamente e literalmente, e ele vai logo a seguir e começa a dar testemunho entre os judeus que morriam de medo dele, entre os cristãos judeus. Morriam de medo, ninguém queria acolhê-lo. Mas é Barnabé que o toma pela mão e vai dizendo: não tenham medo dele, não tenham medo dele. Há inclusive tradições antigas que dizem que Saulo e Barnabé eram primos também. E daí Barnabé já o conhecia de muitos outros tempos. Sabia que toda aquela atitude arrogante, beligerante que ele carregava antes era movida por um fervor de natureza religiosa, sem nenhum entendimento do amor de Deus, mas era um fervor religioso. E Barnabé agora o pega pela mão e o introduz em comunidades temerosas, aflitas, a respeito do significado da presença daquele homem antagonista e que agora está ali com o rosto iluminado e cheio de adoração. Mas como a perseguição já começa intensa sobre ele, ele já tem que fugir de Damasco, descido por uma cesta, pelo muro. Mal se converteu, as perseguições começaram. De perseguidor, ele virou perseguido da noite para o dia. E aí, em seguida, ele disse: não, o que eu preciso mesmo é de um tempo para mim, de um tempo de quietude. E ele vai e se retira nos desertos da Arábia. E nos desertos da Arábia ele fica cerca de 3 anos em oração, em meditação, internalizando o significado do Evangelho na vida dele. O que motiva um homem desse? A gente, por exemplo, está num lugar onde Alexandre o Grande passou por aqui, a gente daqui a pouco está indo para a cidade de Filipos, e a cidade de Filipos, ela foi erguida em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe. Alexandre conquistou o mundo inteiro, chegou aí até mesmo a Índia, viajou por lugares completamente impensados para ver se conquistava a glória. Aquele era o projeto da existência de todas essas pessoas: glória, 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 glória humana, tesouros, poderes, imortalização do nome. Esse era o surto, essa era a busca. Era assim que se pensava em eternização, construindo grandes coisas, conquistando muitos povos, tendo-se grandes haréns, usufruindo de todos os tesouros e de todas as riquezas. Mas não era o caso de Paulo. O que ele ganhava? Ele não ia armado, ele não conquistava nada, ele não erigia nada,
ele não era aclamado em lugar nenhum, ao contrário, chegava nas sinagogas, testemunhava primeiro ali. Logo, logo era completamente rechaçado, maltratado. Tudo que lhe vinha à vida era hostilidade. De cidade em cidade, de lugar em lugar, era isto que acontecia. Agora, eu vou dizer um pouquinho mais disso a você, prosseguindo, convido a você para vir comigo um pouquinho mais. Não foram poucas as vezes, não era uma história para contar, eram tantas que ele, escrevendo aos Coríntios, narra aquilo dizendo cada uma dessas coisas. Ele diz muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Naufrágios, quando ele escreveu aos Coríntios, ele já tinha naufragado 3 vezes. Ele não sabia ainda que naufragaria uma 4ª. A água, minha gente, o frio. A gente veio agora da Turquia, antiga Ásia Menor, pegando temperaturas baixas, todas as montanhas nevadas, um gelo horroroso. Viver naquelas condições era completamente adverso, e viajar de cidade em cidade era uma loucura. Que motivação era aquela? Que turbinamento, que poder, que paixão, que intensidade fazia um ser humano tomar uma decisão daquela natureza. Ele disse: é o amor de Cristo que nos constrange. Não foi uma doutrina que o converteu. Não foi uma exposição bíblica em ordem que o converteu, uma sistematização. Não foi nenhum tipo de arrazoado apologético, de natureza filosófica, teológica. Não, jamais seria. Foi um encontro inegável. Foi esbarrar na densidade da luz de Deus. Foi ficar cara a cara com Jesus ressuscitado. Esse poder foi que daí em diante, que não foi um acontecimento único, mas instalou nele uma glória permanente, uma paixão ardente, que só aumentou, que só cresceu, que se transformou numa amizade cada vez mais profunda com Deus, cada vez mais íntima, cada vez mais ardente, numa intimidade que não nascia de letras, a letra mata, mas de revelação do Espírito no coração dele e de confirmação de Jesus com eles todos os dias, fazendo com que a palavra que era dita fosse confirmada por meio de sinais que se seguiam. Isso durou décadas de efervescência apaixonada. Acabou levando, novo ainda, aos 65, 66 anos de idade, a decapitação numa das colinas em Roma, no meio daquela loucura que os governos de Nero e Calígula promoveram naquele período da história romana. E ali ele morre. Agora hoje, eu fico vendo pessoalzinho que ficou traumatizado com essa quantidade enorme de charlatães da pseudo-fé, das crenças oportunistas, e que se traumatizaram pensando que o apóstolo Paulo é o Valdomiro, pensando que o apóstolo Paulo é o Macedo, ou é qualquer um desses oportunistas. Pelo amor de Deus, a tragédia desses dias é que a sublimidade que construi o Evangelho está sendo hoje comparada com o oportunismo horroroso desses que não viajariam de lugar para lugar, que não aguentariam absolutamente nada por amor a Cristo, porque a Cristo não amam, exceto aos seus próprios ventres.
Outro dia alguém me escreveu me perguntando como é que eu vou saber que o Novo Testamento é crível? Será que não manipularam? Eu respondi a essa pessoa que você está tão acostumado com manipulação, com engano de todo lado, que você agora nivela todo mundo por baixo e fica pensando que a vida foi feita de malandros, que o Evangelho foi construído por gente assim. Não, esses são aqueles sobre os quais Pedro profetizara, dizendo: nos últimos dias surgirão escarnecedores. Vocês estão vendo os escarnecedores e agora tentando relativizar Paulo, tentando relativizar o que motivou esses indivíduos. O que os motivou foi Cristo. Foram encontros inegáveis. Nenhum deles ganhou nada a não ser pedradas de presente, prisões de presente, fome de presente. A promessa, olha a prosperidade que Jesus prometeu a Paulo. Eu te prometo, Paulo, que tu vais conhecer e entender o que significa sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo nome de Jesus não era discussão com outro religioso ganancioso falando mal de você. Tudo isso é bobagem. Nós estamos falando de histórias de homem. Não estamos falando de histórias de camelôs malandros. O que me deixa irado é ver que a grandeza do esforço, da profundidade, da paixão desvairada e incontrolada daqueles que deram a vida pelo Evangelho, pelo Jesus real, que os impactara, no caso de Paulo, que o esbofeteara de amor, está sendo agora toda relativizada por esses lobos enganadores, por esses trapalhões malévolos e endiabrados que vão fazendo o coração do povinho começar a pensar que evangelho é essa coisa que desevangeliza, que evangelho é essa nojeira que a mim me dá vontade de vomitar. Se você quiser, de todo o coração, eu lhe desafio. Pegue o livro de Atos dos Apóstolos, leia-o todo, e você não vai chegar ainda ao fim da história de Paulo. Quando termina no capítulo 28, ainda há muito mais história de Paulo que Lucas não narrou. Mas leia-o todo, para você ver do que eram feitos aqueles indivíduos, quais eram as motivações, quais eram as consistências, quais eram os impactos, quais eram de fato os âmagos de vida presentes neles. Do contrário, eu lhe digo uma coisa: você vai entrar num estado de total cinismo se você ficar pensando que o apóstolo Paulo tinha alguma coisa a ver com esses apóstolos do Pauoco que estão aí. Mas a desgraça desses dias é que a nojeira do que está sendo feito tem realizado no coração de milhares de pessoas, no mínimo, uma dúvida horrível. No coração de outros, uma horrorosa descrença. E pela ignorância, porque a grande maioria não conhece nada, não conhece o Novo Testamento, não conhece a história, não conhece quase coisa nenhuma, é uma cultura de internetzinha, de Facebook, de escolinha dominical chinfrim. E aí ficam dizendo: será que eu posso de fato crer que as coisas narradas no Novo Testamento são como são? Cada um deles deu a vida. Ninguém ficou rico, ninguém viveu como Nababo, ninguém experimentou nada a não ser perseguições, opressões e sofrimentos. E Paulo diz: porque para mim, no que me concerne, eu quero é a coroa da vida eterna. É isso que eu estou querendo, a qual já me está determinada, e disse, no fim da vida. E o Senhor, o reto juiz, ma dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aqui nesse porto de Neápolis, que foi um dos lugares aonde Paulo aportou, e daqui ele aportou para seguir na direção de Filipos, e é na direção de Filipos que nós estamos indo agora.
sem que eu queira louvar nenhum tipo de sofrimento desnecessário, porque Paulo não era nenhum masoquista, nem tampouco eu sou, vou pegar a minha bolsinha, vou atravessar ali na direção da van, sabendo no meu coração que eu sou apenas um privilegiado de um determinado tempo até agora, aonde perseguição é gente falando mal de você. Ah, minha gente, eu me lembro do dia em que eu cheguei em casa e eu vi meu pai apaixonado por Jesus. Ele estava convertido há apenas 5 anos e eu estava convertido há 6 meses. E eu entrei em casa às 6 horas da tarde e ele estava lá com as luzes da casa apagadas, ninguém em casa. E ele estava em silêncio. Quando eu me aproximei do lugar em que eu senti a presença dele, que era uma escada que levava para o 2º andar da casa, eu percebi que ele estava soluçando. E aí eu me dirigi a ele e falei: pai, o que houve, paizinho? O que houve? Aí ele falou: ah, meu filho, o que houve é que esse amor de Cristo é tão extraordinário que eu estava aqui dizendo a Jesus: tomara que não seja preciso, mas se for, Senhor, eu estou aqui. Podem arrancar as minhas unhas, os meus dedos, os meus dentes, podem me desmembrar em carne viva, porque o que tu tens diante de ti é um homem, da mesma cepa daqueles que te amaram no princípio. E eu não estou aqui brincando de nada. O que eu tinha para dar eu já dei. Abri mão de tudo que eu tinha, dos meus confortos, do dinheiro, das facilidades, das riquezas que naturalmente na vida eu amealhei para andar na simplicidade do Evangelho. E sinto que é pouco. Estou entregando toda a minha vida, mas eu estava aqui, meu filho, dizendo a ele: se tu quiseres tudo me descarnar como uma oblação, como um testemunho da paixão do que o Evangelho pode fazer no coração de um homem que verdadeiramente te conheceu, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou seguir para Filipos.